Olá, galera do nono ano, tudo certinho? Então, para a aula de produção de texto, nós vamos dar continuidade àquela outra matéria que já tínhamos iniciado, que é o texto dissertativo. Então, hoje eu vou passar para vocês a continuação do texto dissertativo e também vou mostrar para vocês ali no meu computador como que vai manusear o e-mail, porque vocês vão precisar me mandar o texto por e-mail. E eu não preciso nem falar que vai valer ponto para o segundo bimestre, né, gente? Então eu vou fazer o mesmo esquema, eu vou ensinar vocês a mexer, porque eu percebi que muita gente teve dificuldade. Eu não quero foto por e-mail, tá, gente? Eu não quero pelo WhatsApp também. Vocês vão realizar. Semana passada eu pedi para vocês abrirem uma conta no Gmail, mais para frente vai utilizar e só vai poder ser o Gmail, tá? Então eu vou deixar aí para vocês a aula de hoje e como vocês vão enviar o texto de vocês, ok? Então me acompanha aí, gente. Então, gente, como eu já tinha falado para vocês, nós vamos dar continuidade no texto dissertativo, tá? Que é esse pedaço aqui que vocês já têm, que eu já coloquei lá no grupo, mas vou colocar de novo. Então, texto dissertativo é quando você informa o leitor sobre um determinado assunto de forma imparcial, como está escrito aqui, ó, de forma imparcial. Ou seja, você não coloca a sua opinião, tá? Já aqui embaixo no texto dissertativo argumentativo, você além de informar o leitor, você também coloca a sua opinião. Você tenta convencer o leitor sobre o que você está falando, tem coerência, é de fato algo que é relevante, que precisa ser respeitado. Então, no texto dissertativo argumentativo, não é só informar o leitor sobre um determinado assunto, mas defender a sua tese, ou seja, defender sua opinião com ponto de vista justificável, né, a fim de persuadir, ou seja, convencer o leitor do que você está falando, tá, do que você está defendendo. Então, aqui eu coloquei a estrutura do texto dissertativo, que é a introdução, é o primeiro parágrafo, desenvolvimento, é o segundo ou terceiro parágrafo do texto, tá? Pode ser, o desenvolvimento ele não tem limite, tá? Ele pode ser 10, pode ter 1, pode ter 3. A única coisa que a gente tem que saber é que a introdução é o primeiro parágrafo e aqui a conclusão é o último parágrafo. Vou até trocar aqui, ó. Vou botar último. Último. Eita, troquei. Último parágrafo do texto, tá? Então, a introdução é o primeiro, a conclusão é o último e o desenvolvimento é tudo que está no meio, entre a introdução e a conclusão. Então, vamos ver aqui as dicas que eu coloquei aqui para vocês, que no primeiro texto eu não observei isso porque era o primeiro texto de vocês. Mas nesse agora eu vou ser bem rigorosa quanto a isso, tá, gente? Então lá, primeiro, a dissertação não precisa ter frases muito longas nem frases muito curtas. Frases médias para não cansar o leitor, tá? 2. Vocês não podem mais usar as expressões na minha opinião, eu acho, eu penso, quem sabe, nenhum desses. Se o texto dissertativo argumentativo já é algo que você está defendendo a sua opinião, para que você vai escrever de novo na minha opinião? Então fica uma coisa sem muito sentido, tá? Então, nenhuma dessas palavrinhas aqui que eu coloquei não vai poder, tá? Nem na minha opinião, nem eu acho, nem eu penso. Ó, nenhuma dessas. Vou até botar aqui, ó, sublinhar. Nenhuma dessas pode. 3. Uma redação brilhante, mas que fuja totalmente ao tema proposto, será anulado. Então, se a gente está falando sobre a quarentena, tá? Que foi o texto da última semana, da última aula. Falando sobre a quarentena, vocês querem explicar o que é o Covid-19, não tem coerência. Vocês podem até explicar brevemente para o leitor saber, mas o foco tem que ser a quarentena. E eu peguei muitos textos querendo falar sobre a Covid-19. Então, não pode fugir do tema, tá? 4. Evite a utilização de primeira pessoa do singular. Quem é a primeira pessoa do singular? Vou até colocar aqui, ó. Quem é a primeira pessoa? Eu. Então, tá em parênteses. Então, não pode utilizar eu, porque a gente já sabe que um texto dissertativo argumentativo é a sua opinião. Então, nada de se incluir, tá, no texto.
ao menos quando você coloque nós como fazendo parte da população, fazendo parte de um todo, mas não nós, eu e uma outra pessoa, tá? Só quando faz parte de um grupo. 5. Nunca use palavras repetidas. Então, isso daqui é muito importante, tá? Vou até sublinhar aqui também, que essa parte é bem importante. Ou seja, se você fica usando a mesma palavra o tempo todo, o texto fica totalmente sem sentido, fica chato, fica repetitivo. Então, o que você vai fazer? Se eu usei a palavra contente, por um exemplo, tá? Se eu usei a palavra contente no meu texto, na próxima vez que eu for usar, eu vou colocar alegre. Na outra vez eu uso satisfeito. Na outra eu uso feliz. Mas nunca fico repetindo, eu uso sempre sinônimos. Então é importante vocês pesquisarem ou no dicionário ou no Google palavras sinônimas para não ficar repetindo a mesma palavra a vida toda, porque isso deixa o texto muito pobre, tá? Então, 6. O texto dissertativo ele é dirigido a um interlocutor genérico, ou seja, esse texto aí que vocês vão escrever não é para mim, é para todos. Todos que pegarem o texto de vocês, eles têm que entender, tem que ser um texto claro, objetivo, e que a pessoa leia e entenda qual é o seu ponto de vista, tá? Então, aqui o 7. Para que um texto fique claro, objetivo e interessante, é preciso ter coesão. Essa palavrinha aqui, ó, coesão, eu estou explicando aqui, ó, coesão nada mais é que a ligação harmoniosa entre os parágrafos, entre as palavras. O que a gente chama de coesão? Aqui, ó, conjunção, os pronomes, os advérbios. Verifica aqui que eu botei um exemplo. E é nessa coesão que a gente, além de utilizar palavras que vão deixar o texto mais interessante, ele também vai evitar a repetição de palavras. Então, olha aqui, a magia das palavras é enorme, pois elas expressam a força do pensamento. As mesmas têm o poder de transformar e de conscientizar. Observe que aqui eu utilizei a palavra elas para se referir à magia das palavras. Num segundo momento, para não repetir, eu utilizei a palavra as mesmas, né? O termo as mesmas. Então, se eu fosse repetir, olha como ficaria. A magia das palavras é enorme, pois a magia das palavras expressa a força do pensamento. A magia das palavras tem o poder de transformar e de conscientizar. Olha como fica um texto chato, incoerente, sem sentido, repetitivo, pobre. Então, quando a gente utiliza sinônimos, o texto ele fica muito mais harmonioso, tá? Então, aqui eu coloquei os elementos de coesão que vocês podem utilizar dentro do texto. Esses elementos aqui de coesão, além de facilitar a ligação entre as ideias, né? O pensamento de vocês e as ideias que vocês vão expressar no papel, porque não é fácil colocar nossas ideias para o papel. É muito difícil a gente começar um texto, é muito difícil a gente escrever um texto que seja coerente, claro, objetivo, sem dar muitos rodeios, porque a gente está acostumado com a nossa linguagem oral e que a gente utiliza muitas palavras informais, muitas gírias, muita tipo de linguagens, né, que não é, por exemplo, esse que eu falei agora, o né, é um tipo de linguagem coloquial. Então, eu coloquei aqui para vocês que vocês alguns exemplos, né, algumas sugestões que vocês podem utilizar no meio do texto, tá? No desenvolvimento. Então, tá aqui, ó, assim, entretanto, embora, em contrapartida, se por um lado, por outro, enquanto os afirmam tal coisa, outros dizem X coisa. Então, vocês podem utilizar esses elementos aqui da coesão no meio do texto, no desenvolvimento. Agora, um texto, ele precisa ser coerente, óbvio, né? Então, a coerência textual, ele vai deixar o texto lógico, com sentido. Então, por exemplo, se eu estou falando do texto da quarentena que eu pedi para vocês escreverem semana passada, e vocês iam dar a opinião de vocês, se vocês eram contra ou a favor do isolamento social, se ele realmente dava resultado ou não. E vocês escreveram para mim. Então, se no primeiro parágrafo, lá na introdução, eu estou defendendo o isolamento social,
eu não posso chegar no meio do meu texto ou no final do meu texto e dizer que está errado, que as pessoas têm que sair. Eu estou sendo incoerente. Então, o meu texto ele tem que ter lógica do início ao fim, tá? Então, tomem cuidado com isso, porque eu observei pessoas meio perdidas no último trabalho de vocês. Num primeiro parágrafo defendia uma coisa, no segundo já estava perdido, não sabia mais o que ia defender. E é importante vocês defenderem a mesma coisa do início ao fim do texto. Se for preciso, se vocês acharem legal, vocês podem colocar dados de pesquisas, podem utilizar falas de outras pessoas, né, a citação de outras pessoas. Vocês também podem utilizar gráficos para provar o que vocês estão falando. Então, 9. Alguns termos para começar a introdução. Como é difícil a gente começar um texto, eu coloquei aqui algumas sugestões de como vocês podem iniciar o texto de vocês. Então, eu posso colocar: é indiscutível que, é importante ou é fundamental que, é inegável, é de conhecimento geral que, e aí começa o texto. Levando-se em consideração os aspectos, e aí vai começando. Apesar de muitos acreditarem que, observa-se que, a história afirma. Eu fui colocando alguns aqui para vocês. Quando a gente utiliza esses elementos coesivos, ele fica mais fácil de começar o texto. O 10 é a mesma coisa, só que eu coloquei conclusão. Então, aqui no 9 são palavras, elementos coesivos para introdução. Já o 10 são os elementos coesivos para conclusão. Tá? Porque é difícil também a gente escrever uma conclusão. Então, vamos observar. No primeiro parágrafo, na introdução de vocês, vocês vão escrever, tá, de forma breve. No primeiro parágrafo, a introdução, ela não passa de 5 linhas, ela é um parágrafo curto. Vocês vão defender a ideia de vocês no primeiro parágrafo, tá? No desenvolvimento é que vocês vão detalhar como vocês vão, a ideia de vocês, a defesa do pensamento sobre o tema que eu vou propor para vocês daqui a pouco, tá? Então, no primeiro parágrafo, que é a introdução, vocês vão expor a ideia de vocês. Na introdução, vocês vão detalhar e apresentar dados sobre essa ideia. Na conclusão, vocês vão finalizar o texto só fazendo um resumo de tudo que já foi falado antes, tá? Então, vocês vão utilizar esses elementos coesivos aqui, que eu coloquei para vocês. Em virtude dos fatos mencionados, por isso, dessa forma, portanto, por todos esses aspectos, em vista dos argumentos apresentados. Então, vocês podem utilizar qualquer um desses daqui. Então, quando vocês forem fazer o texto de vocês, escolham um desses termos e comecem, tá, gente? Que isso aí eu vou observar bem. Terminando aqui, vocês vão... Eu botei aqui, ó, proposta de redação. Isso aqui é uma notícia, tá? Eu tirei do site, é uma notícia, onde fala sobre a propagação de notícias falsas, que são as famosas fake news. Então, eu coloquei aqui para vocês que é o que a gente vive hoje, né? Sobre as fake news que nos cercam, né, por todos os meios, através de redes sociais, WhatsApp, e enfim. Só que aqui fala especificamente do WhatsApp. Então, eu peguei uma notícia, coloquei aqui um texto, que esse texto é o texto de apoio. É nele que vocês vão se apoiar para fazer o texto base de vocês. Então, eu coloquei aqui, ó, com base no texto de apoio acima e nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, vocês vão elaborar um texto dissertativo argumentativo, ou seja, vocês vão expor a opinião de vocês e defender suas ideias, tá? A ideia de vocês, sobre as consequências das fake news para a sociedade brasileira. Então, olhando aqui esse texto, tá? Observando o texto, vocês vão escrever o de vocês. Então, lembrando que é a opinião de vocês. Gente, eu não quero que vocês peguem texto pronto. Eu quero que vocês falem da opinião de vocês, tá? E vocês podem apresentar até possíveis soluções dentro do texto. Então, coloquei algumas observações aqui. Leiam com calma essas observações.
Depois que vocês fizerem o texto de vocês, façam primeiro escrevendo numa folha. E depois que tiver tudo ok, vocês digitem o texto para mim e mandem por e-mail até o dia 10 de junho, ou seja, até a quarta-feira que vem. Então vocês vão me mandar esse texto que está valendo nota para o segundo bimestre, tá? E vocês vão assistir o próximo vídeo que eu vou explicar como é que vocês vão utilizar a ferramenta de e-mail. Eu não quero que vocês me mandem por WhatsApp, que nem aconteceu da outra vez, e nem que tire fotos e mande anexado por foto, tá? Eu quero digitado. Quem digitar no computador vai ficar mais fácil. Quem digitar no celular vai levar um pouco mais de tempo, mas dá para fazer também, tá? Então faça primeiro na folha de papel, escreve, rabisca, vê como vocês vão fazer o texto e quando tiver tudo ok, vocês digitam para mim, tá? Lembrando que depois de ponto tem que ter letra maiúscula. Então isso aí eu vou observar também, não sai escrevendo feito doido não, hein? Ok, gente? Então é isso aí, essa é a tarefa de vocês. Quem tiver dúvida sobre e-mail, assista o próximo vídeo e cuidado para não fazer errado e achar que que me entregou e não me entregou, tá? Então, um beijinho.